Olá! Vamos mergulhar de cabeça em uma releitura bem radical de alguns conceitos espirituais que a maioria de nós já ouviu falar. A proposta aqui é ousada: transformar nosso entendimento, sabe? Sair do medo e caminhar em direção à paz. E para essa jornada, a gente vai usar um texto bem provocador como nosso guia. Bom, já vamos começar com uma afirmação que, desafia um pilar do pensamento tradicional. A ideia aqui é que o ponto de virada, a verdadeira mudança, não foi o sofrimento em si, mas a demonstração de que a verdade, o que é real, simplesmente não pode ser destruído. E essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. O material que estamos analisando nos convida a pensar: será que essa noção de que um sacrifício é necessário para a salvação não é, na verdade, uma projeção dos nossos próprios medos? Uma ideia nossa e não algo divino? Então, este aqui é o nosso mapa, o nosso roteiro para essa jornada. Primeiro, a gente vai desconstruir a ideia de sacrifício. Depois, vamos explorar as duas maneiras de enxergar a realidade, identificar a fonte do erro, apresentar a solução e, por fim, ver o que acontece quando a nossa mente finalmente encontra a paz. Começando pelo nosso primeiro ponto, então. Vamos encarar de frente aquela grande questão. E se a ideia de um Deus que precisa, que exige um sacrifício, for um baita mal-entendido? O ponto central aqui é que conceitos como vingança divina, punição, tudo isso é visto como um erro nosso, uma projeção humana, e não como uma característica de uma fonte que é puro amor. O texto argumenta que a gente acaba atribuindo a Deus características que, na verdade, são nossas. Agora, olha que interessante esta lista. São crenças super estabelecidas, certo? E o texto vem e as classifica como profundos mal-entendidos. A sugestão é que todas essas ideias nascem do medo e de uma interpretação, digamos, distorcida da realidade. Isso aqui ilustra essa reinterpretação de um jeito brilhante. O símbolo do Cordeiro de Deus é totalmente transformado. Em vez de ser uma vítima que vai para o abate, ele passa a representar a união perfeita entre pureza e força, mostrando que a verdadeira inocência é invulnerável e não fraca. A partir daqui, a análise fica ainda mais profunda. O texto apresenta uma dualidade, que é, na verdade, a base de toda a sua filosofia. A diferença fundamental entre percepção e conhecimento. Esse quadro comparativo, gente, é a chave de tudo. De um lado, a gente tem a percepção. É o mundo do tempo, da mudança, da interpretação e, por consequência, do medo. Do outro lado, o conhecimento, que é eterno, estável, certo, pacífico e está totalmente além do mundo físico. Então, o diagnóstico central é este. O problema não está em quem nós somos, no nosso valor, mas sim na forma como a gente vê as coisas. O erro, segundo essa visão, está na lente pela qual olhamos, e não na pessoa que está olhando. Ok, se o problema é a percepção equivocada, quem é o autor dessa visão toda distorcida? A nossa terceira sessão apresenta o antagonista dessa história, o ego. A definição que o texto traz é muito específica. O ego não é um eu do mal, sabe? É mais como um estado mental confuso. É aquela parte da nossa mente que acredita estar separada da sua fonte e que, por isso, tenta construir uma identidade própria, baseada em imagens e conceitos. E aqui está a raiz de todo o problema do ego: a ilusão de que somos nossos próprios autores. É a crença de que nós nos criamos, de que somos a nossa própria fonte. Essa ideia de separação nos coloca num estado constante de conflito e medo, porque lá no fundo a gente sente que está tentando tomar o lugar do nosso verdadeiro Criador. Bom, se a gente já identificou o problema e a sua causa, agora a nossa análise vai para a solução. A quarta sessão introduz o conceito do milagre como a ferramenta para corrigir tudo isso. E, de novo, um termo que a gente conhece é totalmente redefinido. Um milagre, nesse contexto, não tem nada a ver com quebrar as leis da física. É um evento interno, uma simples mudança na nossa percepção, uma troca do medo pelo amor que corrige a visão distorcida do ego. E como a gente chega nessa mudança? O caminho é bem prático. Tudo começa quando a gente questiona nossas próprias ilusões, aquelas baseadas no medo. A partir daí, paramos de dar poder a elas e escolhemos focar só naquilo que é verdadeiro, a realidade do amor e da unidade. O perdão é apresentado aqui como o mecanismo principal do milagre. Mas, de novo, não é o perdão convencional que a gente pensa. É o ato de olhar para além dos erros de percepção, os nossos e os dos outros, e reconhecer a verdade unificada que existe por trás da ilusão de que estamos todos separados.
Vamos agora para a nossa última sessão, para a gente ver o resultado final dessa jornada. O que acontece quando a percepção é finalmente curada? A gente chega a um estado totalmente livre de julgamento. O texto argumenta que o próprio ato de perceber o mundo já é uma forma de julgamento. Pensa bem, para enxergar algo como bom, a gente precisa julgar em oposição a ruim. Esse processo de separar, de categorizar e escolher sempre acaba rejeitando uma parte da realidade. E é isso que nos mantém presos na ilusão. E o que acontece quando se abandona o julgamento? Este slide nos mostra o prêmio. Uma paz imensa, que vem de não precisar mais se defender ou atacar ninguém. É o fim do conflito interno e o retorno àquele estado de certeza e unidade, o estado de conhecimento. E a gente termina com essa citação poderosa. Ela não só resume toda a jornada, mas também serve como um convite final. Um convite para a gente deixar de lado todas as imagens que fizemos de nós mesmos e simplesmente reconhecer a verdade imutável, que, segundo o texto, sempre esteve lá, esperando para ser vista.